Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série de entrevistas dentro do podcast Caxias Conversa, com o intuito de apresentar as ideias, as propostas dos vereadores ao longo de toda essa 19ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E a propósito disso, recebemos hoje o vereador Iago Morandi, do PL, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Iago, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, agradecer o espaço, né? Agradecer a estrutura aqui também, que ficou muito legal, eu já elogiei aqui nos bastidores, e também aos profissionais que estão aqui hoje, que o que vai ser o divisor de águas para alguma coisa dar certo é sempre o material humano, né? Eu costumo dizer. Então, só saudar o pessoal que está aqui trabalhando hoje. Vereador Iago, o senhor teve uma breve passagem aqui pela casa, substituindo por uns 15 dias, se eu não estou enganado, o vereador Sandro Fantinel, num período que ele entrou em licença saúde. E agora o senhor se elegeu como o vereador mais votado da história de 132 anos da Câmara de Vereadores, pelo menos quantitativamente. É o maior número de votos, digamos assim. Depois tem as proporções, conforme o período histórico, mas são mais de 11 mil votos. O senhor é o mais votado da história da nossa casa. Mas tem toda uma caminhada anterior a essa. Eu já cito aqui o período como suplente, e o senhor vinha militando ainda muito antes disso. Então, por ser a sua estreia no Legislativo, nessa arrancada de 2025, gostaria de recuperar um pouco dessa trajetória até se eleger vereador, se encorajar a concorrer e depois se eleger. Uhum. Na verdade, a gente começou a se interessar, eu comecei a me interessar por política, porque na época eu gostava particularmente, na verdade eu vi que ele tinha alguma coisa diferente do deputado federal Jair Bolsonaro, e comecei a acompanhar algumas especulações, alguns assuntos delicados que ele entrava, né, e não era, algumas polêmicas, e acompanhava ele no Super Pop da Luciana Gimenez, era um dos poucos programas que dava espaço para ele. E lá começou a me chamar a atenção a política, né, então acabei entrando para o PSL na época e fui vice-presidente do estado, né, no PSL Jovem, e a gente organizou alguns núcleos em cidades do Rio Grande do Sul, e aí comecei a me interessar também pela política partidária, né, e aí me filiei no PSL na época e a gente fez um trabalho no estado. Até que foi caminhando, eu criei uma página Revisando Caxias, aqui em Caxias do Sul, que era com mais 3 amigos jornalistas ali, onde a gente mostrava os problemas de Caxias. A gente veio nessa pegada, acredito que a gente foi os primeiros em Caxias a começar a mostrar isso, antes de ter Caxias Mil Grau e outras páginas que tem hoje, há 8, 9 anos atrás. E aí comecei a mostrar problemas na saúde também. E nessa época eu quase perdi um filho meu ali na UPA Central por falta de atendimento, né? O atendimento ineficiente, na época estava uma bagunça, estava um caos na saúde, não muito diferente do que está hoje. Que ano isso, verdade? Era há 9 anos atrás ali. E aí a gente criou a REC, né, que é Revisando Caxias, e a gente começou nessa pegada. Foi o meu primeiro vídeo, tá no YouTube até hoje. Quem quiser colocar Iago Morandi, postão lá, vai aparecer. E aí ali a gente começou com esse trabalho e me deu vontade de entrar na política partidária, né, para mostrar que na verdade a gente só muda o sistema de dentro para fora. E logo na sequência eu concorri na época pelo Patriota, escolhi esse partido porque não tinha nenhum cacique antigo da política, que a gente sabe que eles gostam de mandar, da ordem, e a gente tem que entrar e se adequar a eles, então era o único partido que não tinha ninguém conhecido, eu preferi concorrer por esse partido, e aí a gente fez 1.037 votos. Onde eu apanhei muito, aprendi muito, né, porque errei bastante, a mídia nossa não era tão boa, não tinha tanta qualidade, eu não me dedicava tanto. Nada supera o trabalho, né? A mídia, quando o senhor diz, é a sua mídia. A minha mídia, é. A gente não tinha uma qualidade boa, não tinha um som bom, e também faltava mais empenho, mais trabalho, mais dedicação, mais vídeos, né? Hoje a gente tem alguns vídeos, eu tenho um vídeo com 1,5 milhão de visualizações, outro com 2 milhões, o de 1,5 milhão, por exemplo, onde eu me coloquei numa boia de Flamingo, né, e aí fiquei em cima numa rua onde alagava ali atrás das garagens da Visat, que bateu 1,5 milhão e viralizou em algumas outras páginas, tudo isso por empenho, né, eu tenho 2.500, 2.800 publicações no Instagram, eu costumo dizer que 400 eu acertei, as 2.000 eu errei. Sempre gosto de citar o Michael Jordan, que diz que não interessa quantas cestas ele já acertou e entrou na história. Na cabeça dele, ele só lembra quantas ele errou. Então a gente deve errar muito. E aí eu ajustei esses erros, chamei a equipe, a gente olhou tudo que a gente errou quando eu fiz só 1.037 votos e a gente adequou até o ponto de ficar inevitável. E eu falei, vamos trabalhar o ponto de ficar inevitável e ser o mais votado da história. A gente imaginava bater uns 9 mil votos.
que eu queria superar o recorde do então Assis Melo na época. Só que isso a gente não falava. O pessoal até me pedia quantos votos ia fazer, a gente dizia 3, 4 mil, a gente não gostava de falar porque ia até soar como soberba. Mas a gente fez sim um planejamento estratégico de alcançar uma boa parte da população. Salvo engano, são 4,95, 3,94, não lembro agora a porcentagem de votos. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: para quem acompanha a política de modo geral, as últimas eleições ficaram caracterizadas assim: o sujeito é um fenômeno de rede social, o sujeito ainda mantém um perfil tradicional de fazer política, ou até aquele que mantém um estilo mais tradicional, do corpo a corpo, enfim, ele ainda tem uma rede social porque a equipe vai dizer, não pode não ter, digamos assim. E como é que o senhor lida com isso? Porque, de certo modo, às vezes é até depreciativo. O sujeito se elege, vai dizer, não, mas ele se elegeu porque ele é um fenômeno de rede social. E o senhor tem uma trajetória anterior, inclusive, às redes sociais. Perfeito. Então, como é que o senhor encara isso e se o senhor atribui também, emendando uma segunda pergunta, a um sucesso, a uma estratégia bem feita de rede social, ou teve também uma mescla à parte as redes, Instagram, YouTube, enfim? Perfeita pergunta, eu adoro quando me pedem isso, mas fui em vários podcasts, o pessoal esquece de pedir isso e eu esqueço de falar. Por quê? Enquanto a gente ouvia a Rádio Caxias ali, até citando o pessoal da rádio, e algumas outras rádios, e nós estávamos num lugar onde me soava uma coisa ruim aquele lugar, porque é onde eu perdi a última eleição, e eu decidi acompanhar essa última votação lá, eu disse, quero sair daqui com uma lembrança boa dessa vez. E se bater 3 mil votos, a gente vai pro comitê, senão a gente não vai. Eu falei, vamos ficar, eu não sabia se a gente ia, como é que ia ser, né? E aí quando deu os 3 mil votos, a gente decidiu ir pro comitê, que já era certo que a gente ia ganhar. E aí o pessoal da rádio, diversas rádios falando, eu não sei o que esse guri fez e tal, eu não consigo entender essa votação, e algumas outras pessoas, jornalistas falavam, ele é muito bom na rede social, ele faz videozinho e tal. Tem 3 tipos de grupos aqui de pessoas. Os primeiros, que falam de forma para depreciar, né, como tu citou antes, então falam para dizer que a gente só faz isso, né, para diminuir o nosso tamanho. Tem outro grupo que fala isso também, mas não entende, fala sem querer por falta de conhecimento, e tem outro grupo que fala achando que realmente é só isso. Mas o que é a verdade? Quando a gente está às 2 horas da manhã na UPA Central acompanhando, mesmo antes de ser vereador, né, que eu já fui lá, tive um problema também, um vídeo que viralizou, onde segurança nos pediu pra gente se retirar, a gente não se retirou, e aí deu uma confusão tremenda lá. Quando a gente tá lá nesse momento, os jornalistas não estavam lá nesse dia acompanhando as pessoas que não vê o nosso Instagram, entendeu? Então, às vezes, eles não sabem dessa luta dos bastidores, sabe? E acabam achando que é só um videozinho. Primeiro, se fosse só videozinho, eu costumo dizer que por que todo mundo não faz? O Instagram tá aberto para todo mundo fazer. Para te fazer um vídeo tem que ter coragem. A coragem é a mãe de todas as virtudes. Um vídeo que eu fiz que deu 680 mil visualizações algumas semanas atrás é denunciando um ponto de tráfico em Caxias, num paradão do Ópera. Fui lá e filmei o pessoal traficando crack e coloquei no Instagram para cobrar uma atitude do prefeito, que logo na sequência foi lá e colocou um totem de segurança e colocou a Guarda Municipal agora lá no Ópera. Então, precisa coragem, não é só largar um simples vídeo, primeira coisa. E segundo, que a gente atua também nos bastidores. A gente tem um papel que a direita tem aí, na verdade, é um tabu que não entra em bairros, não entra em comunidades. Então, para quebrar esse tabu, eu fiz campanha dentro da zona do cemitério, da Vila do Cemitério, Eusébio Beltrão de Queiroz, entramos na Zona Norte, entramos no Diamantino fazer campanha. Nenhum local a gente deixou de ir para provar isso. Então a gente faz também o bairro, por isso a votação é tão expressiva. Se fosse só os vídeos, aí não seria tão expressiva, na minha humilde opinião. Eu fiz 1.500 votos só na região central. O pessoal do comércio que está me cobrando o jeito que tá as coisas, né? Infelizmente, com a quantia de usuários de crack só cresce. Então é muito mais que vídeos, na verdade, tem que ter incomodação, alguns processos que eu coleciono também, muito mais coisas para chegar numa votação assim, não é só gravar para o Instagram, por exemplo, né? Nessa sua última intervenção, o senhor coloca uma preocupação de delimitar uma característica de direita. O Brasil, de modo geral, Caxias também, houve um extremo de confronto de polos, mas em última análise prevaleceu a reeleição do prefeito Adilóide Domênico, que se situa num campo de centro-direita, digamos assim. Mas a Câmara, na sua configuração de bancadas, preservou entre as maiores frentes extremos. Nós temos 3 vereadores do PT, 2 do PCdoB e, digamos assim, a maior bancada é a do PL. Então seriam quase que 5-5 ali. Então a Câmara ainda caracteriza
essa polarização e com um contrapeso, digamos assim, de parlamentares mais ao centro. Dentro dessa toada, o senhor pretende acirrar um debate ideológico ou ir nessa pegada que o senhor coloca de sintonia com os bairros, de fazer uma denúncia e tentar uma ação por parte do executivo, ou uma mescla de tudo? Eu gostaria também de ouvir do senhor esse propósito de atuação já nessa sequência de legislatura. Claro. Eu acho que a gente vem progredindo com os anos, tá? O pessoal, às vezes, que está meio desmotivado ou quer desistir do nosso país, do nosso Brasil, eu costumo dizer que o nosso país é um país novo, tá? Os outros lugares, eles já passaram por inúmeras experiências maiores que nós. E como a gente vem progredindo, o Iago, de 5, 6 anos atrás, era muito mais polêmico, ou na verdade a gente era mais, vou usar a palavra radical, eu não gosto muito dessa palavra, foi muito subjetiva também, mas vamos usar essa palavra. Eu batia só na polêmica. E agora a gente vem numa nova roupagem, tá? Eu passei alguns dias em Minas Gerais com o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado, e sou um dos poucos que ele apoiou. Ele apoiou só 30 pessoas no país, né? E gravou vídeo e levou a gente para Minas, onde a gente fez uma imersão com ele lá. E nessa toada, digamos assim, e nessa nova roupagem, a gente entende que a gente tem que polarizar quando for necessário, conforme ideologia, por exemplo, uma situação que não tem como, né, a gente vai ter uma posição firme e não tem como convergir com a esquerda, mas por outro lado, a gente tem que construir. A população está cansada só de polarizar todos os assuntos, e se a esquerda adotou aquela frente, tu larga de mão e adota uma outra frente. Não, a gente vem numa nova roupagem que a gente deve procurar o que a gente vai convergir e tentar fazer a cidade avançar. Eu acredito nisso. Uma coisa que nos une, por exemplo, direita e esquerda, é a questão da educação. Claro que a gente tem olhares diferentes na questão da educação, né? Mas a gente tem que entender que remunerar o professor mais, né? Pagar ele melhor, né? Valorizar o servidor, isso a gente vai convergir. Então vamos trabalhar nisso juntos, né? Então direita e esquerda trabalhando juntos nessa pauta, por exemplo, né? Porque se a gente ficar só batendo e brigando, a gente não vai chegar num denominador comum, que eu acredito que o caxiense que tá nos pagando e vai e está contribuindo, o pagador de imposto, para manter a máquina pública, para ela dar resultados, para ela gerar resultados, que eu critiquei tanto por ela ser ineficiente. Então, se a gente chegar na Câmara e trancar todas as pautas e não aprovar nada, é complicado. Eu costumo dizer que o pessoal que pede de projeto, o Nicolas brinca e fala que a gente não é arquiteto também. Porque tem gente que né, o pessoal gosta de chegar aqui, apresentar 200 projetos e depois dizer, eu fui o que mais apresentei projetos. Tá, mas né, será que projetos já não tem demais? Leis não tem demais? Quase todos inconstitucionais. Isso aí, que é o que ocorre bastante. Então não é só apresentar projeto, mas é ver o que tá faltando na cidade. Hoje, por exemplo, é a questão da saúde pública. Nós teríamos que fazer um mutirão, nós teríamos que fazer alguma coisa envolvendo todos os órgãos para tentar resolver isso. Mas a propósito que o senhor toca nisso, ele passa pela cabeça apresentar algum projeto. Eu vou lembrar, por exemplo, do seu colega, não é colega de partido, mas colega de linha ideológica, até porque ele é do Podemos. O deputado Maurício Marcon, ex-vereador desta casa, ele deixava muito claro que não pretendia apresentar projetos. Ele até terminou apresentando 1 ou 2 na reta final de mandato antes de assumir como deputado. O vereador Juliano Valim sempre fala, não, eu prefiro ser um fiscalizador, ajudar a trazer recursos para a cidade do que apresentar projetos de lei. O senhor irá numa linha de eventualmente apresentar projetos? Eu acredito que sim, mas até eu também sou mais da linha de fiscalização. Aliás, eu pretendo quebrar um novo recorde na história de Caxias, que vai ser o vereador mais atuante, que mais vai trabalhar e fiscalizar na história de Caxias. Já preparei uma equipe, falei para eles que eles nunca trabalharam em algum lugar como eles vão trabalhar com nós. São poucos que vão aguentar a pressão, mas a gente vai trabalhar incansavelmente, tá? A gente vai estar... bom, conforme o tempo vai passar, a população vai ver, porque de palavras e conversa todo político é bom, mas a gente se mostra com as atitudes, vocês vão ver isso mais pra frente. Mas voltando ali, não é só questão de projeto, dá pra gente fazer indicações. Tu elabora uma ideia que deu certo em outra cidade e apresenta pro executivo, como eu elaborei aqueles dias que eu fiquei, por exemplo, Patrulha Pet lá, que foi um projeto que eu elaborei, mas não precisei apresentar projeto, eu fiz uma indicação pro prefeito. Faz uma construção. Isso. Por exemplo, se o João Dória, com vários erros que eu não concordo com ele, mas se o João Dória conseguiu zerar em São Paulo as cirurgias, fazendo o Corujão da Saúde, um exemplo que eu tô te dando aqui,
que na madrugada ficava o tempo ocioso nos hospitais, ele levou a galera para essa madrugada, fez cirurgias, contratou profissionais por um determinado tempo, conseguiu zerar as cirurgias e endireitar lá a questão da saúde pública em São Paulo naquela época. Vamos ver como ele fez isso, vamos trazer para cá, tentar chegar numa solução fácil, que dê para a gente chegar, né, que seja exequível, e a gente vai conseguir trazer soluções para Caxias, por exemplo. Não precisa nem o projeto, mas levar para o executivo isso, e se o executivo for inteligente, vai estar nos ouvindo, né? Eu espero que o Adiló coloque um secretário bom ali na saúde e vai nos ouvir para a gente estar fazendo isso aí que é o melhor para a cidade, né? E, vereador, como é que o senhor tem verificado? O senhor traz aqui um panorama interessante de setores, de alguns gargalos, de forma a ajudar a resolver, digamos assim. O senhor pretende também atuar nessa frente de muitos vereadores que têm ido a Brasília, articular emendas, articular até soluções políticas junto ao governo federal, que é o momento em que acontece algo que o senhor coloca de superar divergências partidárias e ideológicas pelo bem da cidade. O senhor pretende participar também desse processo? Tem acontecido muito isso, a união de grupos de vereadores para essa articulação, sobretudo em Brasília. Não, com certeza. Eu tenho uma boa relação com o deputado Sanders, tenho uma boa relação com o deputado Zucco, né? Se Deus permitir, aí vai ser nosso futuro governador. E a gente já tem algumas emendas, o Zucco já tem engatilhado aí, a gente está em contato com a equipe dele para trazer para Caxias, né? O Zucco sempre teve um olhar atento à nossa Caxias do Sul. E a nível estadual, eu tenho o deputado estadual Capitão Martim, que trabalhei na assessoria dele por muito tempo, então conheço, sei que é uma pessoa boa, já mandou recurso, por exemplo, para o Tiradentes, vai mandar mais uma parte, salvo engano agora, também para o ano que vem. Então a gente tem contato tanto na Assembleia, como boa relação em Brasília. É dinheiro que a gente paga em imposto, então quanto mais gente cobrando em Brasília para devolver esse recurso para Caxias do Sul, vai ser melhor para nós. Por exemplo, a gente manda, o estado inteiro manda 57 bilhões para a União e a gente recebe 12 de volta. Isso para mim é injusto, tá no Pacto Federativo, mas é injusto, sou contra isso, mas quanto mais a gente trouxer para o Rio Grande do Sul para ajudar a auxiliar o governo, seria melhor, né? Eu gostaria de ouvir um pouco já nesse caminho de encerramento do nosso bate-papo, mas ainda temos um pouco de tempo. Segurança pública. O senhor criticou a situação do tráfico de drogas, nós temos aqui um debate permanente na cidade no sentido de qualificar a Guarda Municipal, ao mesmo tempo de contribuir dentro do possível com a própria Brigada Militar. O senhor tem já alguma visão também no sentido de contribuir com a segurança pública local? Com certeza. Como eu falei no início do programa aqui, para esse programa estar tudo certinho, tudo alinhadinho e dar certo, depende dos bons profissionais, é do material humano, tá? A primeira coisa, depende do câmera, o pessoal que está auxiliando aqui, depende de ti, então é das pessoas que depende. Não é uma viatura nova que vai fazer a brigada trabalhar bem, não é uma arma de boa qualidade, isso eu fui aprender na prática. Não é uma caminhonete nova, o que o servidor precisa? Um plano de carreira bom e humanização, ele tem que ser tratado bem. A gente tem um dos maiores índices de suicídios atualmente na polícia do nosso estado e principalmente nos profissionais de segurança pública. Pressão psicológica. Eu até perdi um padrinho de casamento que era policial militar e que sofreu muito, né, na questão da polícia, porque ele é cobrado de todos os lados, né? E aí o policial não tem um salário assim que consiga dar conta de tudo, acaba indo pro famoso bico, né? E aí é cobrado no bico, é cobrado na Brigada Militar, é cobrado em casa. Como é que fica a cabeça desse profissional? E também, junto de tudo isso, a gente vai ter oficiais que perseguem policiais, porque isso existe em empresa, existe também na polícia. E mesmo tudo isso, o policial recebe um monte de processo, né? Tem que dar explicação no fórum de apreensões que faz, muitas vezes é processado, acaba se ferrando, acaba sendo instaurado por qualquer coisinha, o famoso PAD, que é o processo administrativo disciplinar, e na Guarda Municipal é a mesma coisa. Então a gente tem que humanizar. Primeira coisa, vamos cuidar da nossa tropa para a gente cobrar resultados bons na rua. Segunda coisa, além disso, a gente precisa de pessoas com vontade, eu costumo dizer com empenho e que seja sagaz, que goste de enfrentar o crime, tá?
A gente tem que ter um secretário na segurança pública, já falei para o prefeito, e reafirmo o compromisso aqui público, que eu faço questão de derrubar o próximo secretário de segurança se ele for incompetente. Cabe a mim, vereador, porque eu tenho 11.304, 303, o 4 é meu, 303 pessoas que acreditaram e confiaram em mim e que estão de saco cheio de moto roubada. Eu tenho pessoas que não têm R$80 para pagar de um seguro ou de um localizador, de um GPS na moto, e que tem a moto, a pessoa trabalha no fast food lá, trabalha no McDonald's, no Burger King, lá no shopping Iguatemi, tá tendo sua moto roubada, ela é um dos lugares que mais tem furto de moto, e essa pessoa não tem os 80, R$100 para pagar um GPS. Então, se a gente não coibir a bandidagem e a gente não tomar conta, botar um secretário atuante de segurança que saia em patrulhamento junto com os guardas municipais que estão na ponta da lança dentro de viatura, não vai mudar e vai continuar essa zona que está Caxias do Sul. Vereador, quero lhe agradecer, passamos um pouquinho do tempo pela sua participação, já deixar o convite para que o senhor retorne dentro de alguns meses, até atualizando quem nos acompanha e toda a comunidade sobre o andamento das pautas do seu mandato. Ficam aí breves segundos para a sua despedida. Obrigado, desculpa me alongar, queria falar mais porque é muita coisa, né? Mas só agradecer a participação, dizer que na próxima é só me ligar que a gente vai estar aqui sempre de pé e a ordem para estar ouvindo a comunidade, né? Porque vocês jornalistas representam também a nossa comunidade e é vocês que fazem eu costumo dizer que a mídia é o quarto poder, costumam nos fiscalizar também, né? E é muito importante o papel de quem trabalha nos meios de comunicação. Então, queria agradecer para vocês e dizer que estou aí para o que deve, o que a população precisar. Como sempre, a honra foi toda nossa, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o vereador Iago Morandi, do PL, dando sequência aqui a essa série do De Frente com a Lei, que se prolongará ao longo de toda essa 19ª legislatura, conversando com os vereadores e detalhando as suas propostas no podcast Caxias Conversa. Convidamos a todos que também continuem prestigiando a nossa programação, seja na TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, também no YouTube e nas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.